Cosme Damião, cadê Daú? Cosme Damião, cadê o orixá? Cosme Damião viajou por água, no fim da fronteira todos dois nadavam. Cosme Damião, cadê Daú? Cosme Damião, cadê o orixá? Cosme Damião viajou por água, no fim da fronteira todos dois nadavam. Hoje eu vou falar sobre uma dupla que fez muito sucesso e parece que caducou. Uma dupla de irmãos gêmeos que foi adotada como santos referente a o cuidado às crianças. São Cosme e São Damião. Onde andam São Cosme e São Damião? Depois da vinheta eu te conto essa história. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão, pelo canal Pilastra da Verdade e também das verdades do dia a dia. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. E vamos que vamos, porque muitas coisas ainda teremos que falar neste canal. O vídeo de hoje, eu quero falar sobre São Cosme e São Damião. Santos que são venerados, louvados, reverenciados em religiões afras, mas que fez sucesso aqui no Brasil entre os anos 1960 até 1998, 99, até o ano 2000. Se falava muito dos rituais de São Cosme e São Damião. Eu, por exemplo, já falei aqui sobre religiões da época da minha infância. E um dos rituais principais que eu acompanhei muito e também participava era a chamada reza de São Cosme e São Damião, que acontecia na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe. No dia da chamada reza, do chamado ritual de São Cosme e São Damião, o meu tio, esposo da minha tia, fazia uma fogueira dupla na frente da casa. Fazia assim uma fogueira dupla, uma entrelaçada na outra. Fogueira de São João, só que fogueira de São Cosme também. Fazia na frente, chamavam de ramos, 2 galhos de árvores, de preferência, aquelas árvores verdinhas, eles cortavam, fincavam do lado. Meu tio fincava do lado de uma fogueira e do lado da outra fogueira, porque era o dia de homenagem a São Cosme e São Damião. E outra coisa, olha só, a minha tia, ela recebia os espíritos do Cosme e Damião. E na hora que começava o ritual, cantava esse hino afro, que era chamado de chula. Cosme e Damião, cadê Daú? Não sei nem o que é Daú, mas falava em Daú ou Doum. Doum, Daú. Cosme e Damião, cadê orixá? Cosme e Damião viajou por água, no fim da fronteira todos dois nadavam. Só que cantava isso para começar o ritual e minha tia entrava no reteté do ritual afro, que depois foi transferido para a igreja evangélica, e o reteté mudou, né? Só mudou de forma, que é tudo a mesma coisa. E ela pulava e começava a falar com uma voz como se fosse uma voz de criança, né? Ela afinava a voz, dava um agudo na voz e ficava falando ali. E as criancinhas iam se aproximando. Aí colocava lá uma esteira no chão. Era um tempo bem simples, bem humilde, porque ali já tinha os pratinhos de caruru.
eram sete pratinhos na esteira e chamavam 7 meninos, crianças de determinada idade. Não sei se hoje em algum lugar deste Brasil ainda se cultua isso. Deve ter em algum lugar, até que na Bahia deve ter alguma cidade que ainda faz isso, mas é muito pouco. Você não vê ninguém falando isso na internet, não vê, mostrando nenhum ritual de Cosme e Damião, não vi até agora. E ali cantavam os hinos referentes ao Cosme e Damião. E a minha tia, ela recebia, segundo ela, a entidade de São Cosme e São Damião. E ali pedia isso, pedia aquilo, pedia isso, pedia aquilo, brincava com as crianças. Na verdade, é tudo mental, né, gente? Era tudo coisa da mente humana. Hoje sabemos disso, mas naquele tempo a gente tinha aquela reverência, não podia nem cantar os hinos a Cosme e Damião fora do tempo, fora de época, porque senão poderia ser atormentado por eles. Mais ou menos assim. E quem era esta dupla? Quem era esta dupla? Vamos conhecer a história. Os santos Cosme e Damião, irmãos gêmeos, morreram por volta de 300 DC, que chamam de depois de Cristo. Inclusive teve até um cidadão que disse: se Cristo não existiu, por quê? Porque existe essa sigla antes de Cristo e depois de Cristo. Isso aí com certeza foi Roma, né? Que criou isso aí. Quem conhece sobre as histórias antigas, conhecem as histórias, a Era de Bronze, a Era de Cobre, né? A Era Antiga. Isso aí tudo foi criado pela religião. DC, AC, antes de Cristo e DC. Então olha só. Por volta de 300 anos depois de Cristo, segundo a história deles, dos religiosos, cresce que foram médicos. Olha só, médicos, cara. Médicos. E sua santidade é atribuída pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar por isso. Ou seja, eram cientistas da medicina. E depois foram santificados. Cara, então essa é a história que envolve esses dois, né? Devotados à fé na Igreja Católica, sua festa é celebrada no dia 26 de setembro. Tem um som aqui, ó. O cidadão coloca um som aqui alto, mas não está atrapalhando não. No dia 27 de setembro, pelo calendário litúrgico romano do rito extraordinário na Igreja Ortodoxa, são celebrados no dia 1º de novembro e também 1º de junho pelos ortodoxos gregos nas religiões afro-brasileiras, onde são sincretizados como entidades infantis. Também são festejados em 27 de setembro. Isso mesmo. Festejavam-se o ritual, ou a reza, ou a festa de homenagem a esses dois, São Cosme e São Damião, justamente no dia 27 de setembro. E eu lembro, na minha região pacata, simples, chamava muito a atenção. Só que de uns anos pra cá, de uns 20 anos, 30 anos pra cá, eu não vejo falar muito sobre os festejos de São Cosme e São Damião. Vocês não vê na internet falando muito sobre eles. O que foi que aconteceu? Será que eles sumiram? Fugiram? Bom, se de fato eles são os santos que foram canonizados, que eram médicos da medicina e depois se tornaram santos, e as suas entidades manifestavam em pessoas ou manifestam em pessoas, por que nos momentos que mais as crianças necessitam, eles não aparecem? Principalmente no Hospital do Câncer. Cara, seria uma boa ideia, né? Hospital do Câncer, de leucemia e outras doenças que atingem milhares e milhares de crianças pelo Brasil, e muitas crianças agora
sem um cabelo, carequinhas, deitadas ali em camas de hospital, esperando, quem sabe, um transplante de medula que é difícil, e precisando de uma cura de leucemia e de outras doenças também que atingem as crianças. Por que São Cosme e São Damião não manifestam em uma pessoa das religiões afras e essa pessoa vai lá e cura essas crianças? Cara, seria uma boa ideia. Não estou aqui criticando, eu gostaria de ver isso. Porque eles ainda em alguns lugares são reverenciados. Mas de uns tempos para cá ninguém fala de São Cosme e São Damião, né? Os dois santos que eram médicos, medicina, que poderiam atuar justamente com muito mais poder, né? Espíritos com muito mais poder nos hospitais do câncer. Como eles atuavam em questão de cuidado às crianças, podiam aparecer. Seria uma boa ideia. Inclusive eu quero até dar uma alternativa também ao Jason Ferrer, que faz os vídeos do canal Além da Fé, indo direto nas igrejas, para o Jason também ir lá, em algum, aqui na Bahia, quando ele vem aqui na Bahia, com certeza ele vai. Algum terreiro, né, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, religião afra, que festeja São Cosme e São Damião, pessoas que recebem as entidades, né, recebem os espíritos santos de São Cosme e São Damião, ou de Daú, São Cosme e Damião, cadê Daú? Para ver se eles se manifestam em alguém lá, e o Jason fazer umas perguntas para saber por que não cuida das crianças do Brasil da era de hoje. Por que não? Aquelas crianças que foram mortas ali em Blumenau, Santa Catarina, né? Foi isso mesmo? Mas que sim. Aquelas crianças que foram assassinadas por aquele psicopata. Hora boa, antes de acontecer aquilo, São Cosme e São Damião derribar o cabra. Ficar lá no chão, paralisado. E quando os policiais chegassem, diziam, não, olha, São Cosme e São Damião chegaram aqui, derribaram o cidadão, porque ele ia fazer um assassinato a crianças. Cadê? Tudo isso que eu falei, com todo respeito à fé de quem tem, que seja da religião afra, que seja de religião cristã, etc e tal, qualquer religião, qualquer segmento e ramo religioso e vertente religiosa. Mas tá na cara, gente. Isso tem provado a cada dia que tudo isso é produto mental. Não tem funcionamento no mundo físico, isso nunca teve. A única coisa que acontece de bom nisso tudo são as festas, as comidas típicas. Ou seja, a reunião de pessoas ali, buscando uma certa paz psicológica talvez. Só. Agora, funcionar de fato para aquilo que nós necessitamos, não aparece um santo desse. Não aparece Cosme Damião, não aparece Daú, não aparece os orixás, Ogum. Cadê? Cadê essas entidades? Onde? No momento que mais as pessoas necessitam, e principalmente as pessoas que estão lá no terreiro. Com todo respeito a essas pessoas. Que às vezes tem pessoas que dizem, Anthony, você tem medo, é? Você fala o tempo todo só de crente, de igreja protestante, aquela coisa toda, que você não fala nada sobre as religiões afras. Eu falo sim. Agora, diferentemente do que vocês fazem, que vocês usam de intolerância religiosa. Vocês crentes, na sua maioria, com algumas exceções, usam de intolerância religiosa e ficam demonizando eles, dizendo que tudo é demônio. Nada disso. Eles estão ali fazendo o trabalho deles do mesmo jeito que vocês estão dentro das igrejas protestantes fazendo o trabalho de vocês. Assim como eles ali são enganados com aquelas supostas entidades que não existem, coisa mental, vocês também são nas igrejas protestantes. Eu estou falando com respeito. Não admito, não concordo, não alimento nenhuma tese de intolerância contra nenhum
que faz parte de uma religião afra, descendente de uma religião de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Quem é adepto de São Cosme e São Damião, quem é adepto de São Jorge, Oxóssi, Guerreiro, etc e tal, essas entidades, Ogum, tem um monte aí, Pombagira, tem um monte. Eu respeito as pessoas, acho que as pessoas realmente têm que ter o respeito. Que acredite ou deixe de acreditar no que quiser, mas cadê os livramentos às pessoas que necessitam? Cadê o suporte que eles poderiam retribuir? Porque os humanos fazem as festas, gastam dinheiro com roupas típicas, com comida. Se você não sabe, milhões de reais por ano, se passa de 200 milhões de reais por ano no Brasil, são gastos com festas, muito mais de 200 milhões. Se brincar 1 bilhão, são gastos com festas religiosas. Tanto no ramo católico, como no ramo afro, como no ramo protestante. Ou seja, os humanos fazem o papel deles, que acreditam nisso. Só que eles não fazem o papel deles. Por que as entidades não fazem o papel delas na hora que as pessoas precisam de ajuda? E por que tanta violência? E por que tanta morte? E por que tanta doença? E por que tantas coisas que destroem as pessoas, e principalmente pessoas que acreditam nessas entidades? Só tem uma resposta: elas não existem. Elas são apenas uma fantasia da mente humana. As pessoas acreditam naquilo, mas aquilo não se manifesta porque não estão em lugar nenhum desse universo, dessa dimensão, e muito menos aqui no planeta Terra. É só isso que eu tenho a dizer. Mas seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia se de fato realmente essa dupla que eu falei do início, porque esse vídeo é endereçado a eles, São Cosme e São Damião, onde estão? Seria uma boa ideia eles aparecerem, né? Não precisa aparecer em pessoas, claro, que são espíritos, mas manifestam naquelas pessoas que, de costume, e vão nos hospitais curar as criancinhas. Mas parece que essa religião que envolve São Cosme e São Damião parece que já caducou, né? Porque a gente não vê. Eu vejo tanta influência religiosa aí, TikTok, Kawaii, influência religiosa é demais. Facebook, vários, aqui no YouTube, mas eu não vejo nada lá no Kawaii ou no Quai falando de São Cosme e São Damião. Eu não vejo também no Facebook. Será que caducou? Será que não acreditam mais nesta dupla? Nesses irmãos gêmeos? Gente, é uma coisa que a gente tem que falar aqui, como eu falei, gente, mantendo respeito pelas pessoas, não concordando com a intolerância, mas buscando uma resposta. Cadê essas entidades na hora? Tô falando das entidades. Na hora que mais as pessoas necessitam. Até que os humanos que acreditam, até tem uns que fazem atos de caridade. Eles entregam alimentos em determinados locais. Mas a religião, na verdade, o peso maior da religião, ou de qualquer crença, é a contribuição principalmente da entidade que é adorada, não das pessoas que estão adorando a entidade. Tem igrejas por aí, até do ramo protestante, que algumas dão algumas ajudas em alguns lugares pobres, algumas cestas básicas. Alguém até já falou para mim: Antônio, por que você não fala sobre isso? Porque tem igreja aí que faz um trabalho social. Faz o mínimo pelo que ganha, né? Eu parabenizo por isso, tem que fazer mesmo, tem que cuidar. Mas quem teria que fazer não eram as entidades? Os espíritos que são adorados, que têm poderes para tudo? Conversa pra boi dormir e acordar no matadouro, rapaz. São Cosme e São Damião sumiram. Uma alternativa boa pro Jason Ferreira aí, ir no setor desse aí, entrevistar alguém e perguntar onde estão essa dupla, que não aparece. Então esse vídeo justamente foi para falar sobre Cosme e Damião, cadê Daú? Cosme e Damião, cadê Orixá? Cosme e Damião, viajou por água no fim da...
Fronteira, tudo, os dois nadavam. Acho que era assim, mais ou menos assim. A gente não podia cantar isso antigamente de qualquer jeito, não. Senão eles se aproximavam e começavam a jogar coisa. Eu lembro que minha tia dizia, olha, não pode estar cantando uma música de Cosme, não. Só no dia da reza. Porque se cantar, vai começar a cair pedra em cima da casa. E as coisas vão começar a andar dentro de casa. Não pode, não. As cadeiras. E a gente tinha aquele medo, aquela reverência. Tudo mental, gente. Tudo coisa que não tem sentido. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.